vocês. Semana que vem é um marco muito importante para a nossa igreja, é o início de um novo tempo. Vai acontecer o Domus, nós temos chorado, orado, lutado por isso. Não é só um projeto da nossa sede, é um projeto do nosso campo. Vai ser bênção. Eu estou feliz, porque aqui da nossa igreja nós estaremos... Calma aí. Aqui da igreja, 10 pessoas estarão participando do Domus, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? E eu quero pedir que você ore por essas pessoas que vão estar passando, não só pelo pessoal daqui, mas por todo mundo que vai estar passando, que vai estar sendo ministrado. Nós acreditamos que as pessoas vão ser transformadas para a glória de Deus, amém? Então, é isso. Ore por essas pessoas. Você que está aqui, que vai para o Domus, enche seu coração de expectativa. É algo único que Deus vai fazer lá naquele lugar. Nós acreditamos que você vai sair lá cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Para a gente não perder o costume, só a última vez, agora, nesse minuto, dá uma salva de palmas para Jesus aí, amém? Essa manhã, prometo ser rápido, breve e objetivo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa mensagem Deus me deu há 2 semanas atrás. Eu cheio de lugar para estar ministrando e o Senhor falou, não, é só no dia da ceia essa aí. E eu dei o nome de Start. E eu queria que nessa manhã, em nome de Jesus, você me ajudasse a pregar. Se algum momento você sentir Deus aí, se algum momento Deus falar com você, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus atuar nessa manhã no seu coração, amém? Nós temos... Olha, daqui a pouco nós estamos indo embora já. Nós temos só alguns minutos para ficar aqui. Mas são minutos que podem mudar o seu dia, a sua semana, o mês, o restante da sua vida, porque a palavra de Deus já está sendo liberada. Amém? Glória a Deus. E Start, para você que gosta de jogar videogame, você sabe, é quando dá o início, é um ponto de partida, nós estamos começando. E nós, nos últimos 3 anos, igreja, nós recebemos algumas palavras que você escuta falar aqui, algumas palavras que as pessoas falam aqui. Eu vou relembrar apenas algumas palavras, e essas palavras não têm a ver com a vida pessoal do pastor Jean, da Kel, mas tem a ver com a igreja local, tem a ver com vocês, tá bom? Nós recebemos uma palavra de um novo tempo, amém? Nós recebemos uma palavra de milagres, uma palavra que... Uma das pessoas aqui da igreja foi em outra cidade, e uma pessoa que nem conhecia ela falou, se prepara, porque a sua igreja vai ser conhecida como a igreja da esquina, porque vai acontecer milagres, curas, maravilhas, as coisas vão acontecer. Nós recebemos uma palavra um certo dia, eu comentei aqui esses dias, nós fomos numa igreja e a mulher falou assim, eu não sei porquê, mas eu vejo cimento, eu vejo construção. E nós falamos, nós sabemos, nós estamos lutando por um novo tempo. Nós recebemos palavra um tempo atrás aqui, que os jovens dessa igreja vai multiplicar, vai dobrar, vai faltar espaço. Deus vai fazer as coisas. Nós recebemos palavras que a glória da segunda casa vai ser melhor do que da primeira, amém? Tudo que Deus já fez aqui nessa igreja durante esses últimos 15 anos, Ele pode fazer infinitamente mais, e você faz parte disso. Você faz parte do novo tempo que Deus tem para esse lugar. Você faz parte do novo tempo que Deus tem para essa igreja. E quando nós falamos que Deus tem um novo tempo para essa igreja, não vai parar aqui. Vai cair aqui, vai pegar ali na Batista, na Assembleia, vai incendiar o Vida Nova, vai incendiar a região do Ouro Verde. Nós vamos parar de ser conhecido como a região do crime, do tráfico, e vão ter que falar que aqui é a região onde Jesus está fazendo um avivamento, amém? Mas antes de fazer aí fora, Deus, Ele quer fazer dentro de você, meu irmão. Deus, Ele quer fazer dentro do seu coração. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não tenho tanto talento assim. E quem disse que Deus estava se importando com isso? Deus só está buscando um coração disposto, um coração disponível. Deus só está buscando alguém que fala, eis-me aqui, Senhor, incendei o meu coração. E Deus quer incendiar seu coração. Deus quer incendiar a sua vida. Mas entenda uma coisa, não existe um novo tempo. Não existe um novo começo sem a presença de Deus. Querer começar algo novo, querer começar uma nova história, querer dar uma virada de chave na vida sem Deus, é a mesma coisa de você pegar um remendo novo e querer costurar uma camiseta velha. Não vai dar certo. Não vai ficar bom. Você talvez só vai enganar. E talvez tem muita gente aqui querendo dar um jeitinho, querendo pegar atalho. Entenda uma coisa,
Deus não chamou você para correr com Ele, Deus chamou você para caminhar com Ele. Não é nem muito rápido, nem muito devagar. É tudo no tempo de Deus, é tudo do jeito dele. Pastor, mas eu acho que está muito devagar. Eu acho que não está indo. Não, irmão, está tudo no tempo de Deus, está tudo na hora certa. Então para de correr. Deus não chamou você para correr, Deus chamou você para caminhar. Descansa. Tem muita gente buscando um plano B. Não, se não dá certo, eu vou ao plano B. Não existe plano B com Deus. Não existe plano A com Deus. Existe o plano perfeito. E o plano perfeito está aqui nessa manhã. O plano perfeito é Jesus. Nós não temos outro plano em CB Vida Nova. Nós não temos outra saída. Nós não temos um plano B se esse não dá certo. O nosso plano é Jesus. A nossa esperança é em Jesus. A nossa expectativa está em Jesus. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Eu não sei o que estão falando aí fora, mas eu sei o que está falando aqui dentro. Jesus vai mudar a história dessa igreja. Mas nem sempre é fácil essa batalha, né? Nem sempre é fácil essa luta. Semana passada eu recebi um telefonema. Pastor, tudo bem? Na verdade não foi assim, né? Foi uma mensagem primeiro. Excelentíssimo pastor. Eu falei, vai dar ruim. Quando vem assim vai dar ruim. Quero comunicar que eu quero subir o valor do aluguel. Quer não? Vigia, oxe. Mas enfim, oramos. Conversamos com ela. E ficou um valor justo para todo mundo. Mas sabe o que eu entendi? Que algumas circunstâncias da nossa vida não é para parar a gente, é para empurrar para o propósito de Deus na nossa vida. Aconteceu que eu fiquei muito amigo, a gente só conversava formalmente, mas fiquei muito amigo da dona do salão. Chamei ela para vir para o culto, contei umas piadas para ela primeiro. Falei, não, pastor, aqui não, mas não pode não. E aí foi tudo bem, eu orei por ela, convidei ela para vir. Ela mora em outro estado, por isso que eu convidei, mas ela vai vir um dia. Mas por que eu estou te falando isso? Porque sempre quando nós temos uma promessa, sempre que nós temos um convite de Deus de viver um novo tempo, nós esquecemos de uma coisa. Nós falamos algo muito lindo, né? Deus não desiste de você. Mas Satanás também não desiste, irmão. E vai acontecer os problemas, as dificuldades. E algumas coisas Deus vai permitir para te empurrar para o propósito. Só que nós precisamos lembrar de algumas coisas, 4 pontos que eu vou compartilhar hoje aqui, que nós precisamos viver para tomar posse. Eu quero que você abra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu sinto uma graça dos céus aqui nesse lugar, eu sinto Deus aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, fica à vontade entre nós, Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 1. Você que está aqui nessa manhã, você está marcado pelo Senhor. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Sei que você venceu o frio, você venceu o cansaço, você venceu o sono. Você está aqui, então aproveite, abra teu coração. Romanos capítulo 8, verso 1. Vai dizer assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Verso 4. A fim que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Para a gente encerrar no verso 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Vou ler o 6 também. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Você pode falar graças a Deus? Gente, para explicar algo para vocês, os 4 pontos que eu vou falar aqui, a mensagem que eu vou falar essa manhã, ela está baseada no capítulo 8 inteiro de Romanos. Só que para a gente ganhar tempo, e para forçar vocês a ler em casa, eu não vou ler o capítulo todo aqui, tá bom? Então, eu quero pedir em nome de Jesus, que hoje, quando você for fazer seu devocional, chegar na sua casa, essa semana, leia novamente o capítulo 8 de Romanos, que ele é poderoso. Amém? Algumas coisas que eu vou ler aqui, eu vou falar, foi tirado do capítulo todo. Então, você vai entender lá no final. Glória a Deus. Mas como eu estava dizendo,
Se a gente quer viver um novo tempo, se nós queremos tomar posse das promessas, nós não vamos ser colecionadores de promessas, nós vamos viver as promessas de Deus. Nós precisamos começar a agir como tal. Nós precisamos dar um start, irmãos. Nós precisamos iniciar. Pastor, falta 1.000 quilômetros, então vamos mandar um que não vai mais faltar 1.000 quilômetros. Mas nós precisamos começar. Isso como igreja, isso como na sua vida pessoal. Nós falamos aqui um tempo atrás, né? Primeiro você começa, depois Deus vai fazendo. Primeiro eu faço o possível, e depois Deus vai manifestando o impossível. Primeiro eu faço a minha parte, porque eu tenho a certeza que a parte de Deus já está pronta, me esperando. E aí sabe o que acontece? Quando eu faço a minha parte de uma maneira natural, eu encontro com Jesus que é sobrenatural e vai gerar uma vida extraordinária. Vai gerar o extraordinário de Deus. Mas tem muita gente que não está vivendo isso. Porque você está escutando a palavra de Deus, você está pegando um monte de informação. Você está querendo fazer da sua maneira. E as nossas escolhas, elas têm o poder de mudar o nosso destino. Seja para o mal, ou seja para o bem. E nessa manhã você precisa tomar uma decisão. Se realmente você quer viver esse novo tempo, ou você quer ficar do jeito que está. Não significa que não vai ter luta, não significa que não vai ter batalha. É que nem videogame, cada fase vai ficar um pouco mais difícil. Mas cada fase nós temos a certeza que existe um Deus que está fazendo a gente vencer. Que existe um Deus que nunca perdeu uma batalha. Que existe um Deus que nunca perdeu uma guerra. E não vai ser agora que ele vai perder, meu irmão. Então nós não vamos orar aqui para ser vitorioso. Nós já somos vitoriosos. Nós apenas vamos tomar posse daquilo que Deus já liberou no céu para a gente. Talvez a nossa realidade hoje é uma, mas no céu a nossa realidade já é outra. Então nós vamos trazer do céu para a terra aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós precisamos entender uma coisa. Para a gente viver esse novo tempo, o primeiro ponto é: você em Cristo. Isso mesmo. Pode passar para mim, por gentileza? Você em Cristo. Como assim? Como eu falei, não tem como começar um novo tempo. Não tem como começar uma nova vida sem Jesus. E talvez tenha muita gente que não está começando essa nova vida, sabe por quê? Pastor, eu já pequei demais. Pastor, eu já errei demais. Pastor, eu já perdi tempo demais. Eu já fiz coisa muito grave. Mas nós começamos a ler que todo aquele que está em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação. Então eu quero falar que não existe mais nada que prende você de viver um novo tempo. O seu pecado não tem o poder de impedir um novo tempo na sua vida. O seu pecado, Deus pode perdoar você e Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Todo tipo de culpa, de condenação, se você está em Cristo Jesus, não existe mais nada. Você é livre para viver um novo tempo. Você é livre para viver uma nova história. Você é livre para ter um relacionamento com o Senhor. Deus não está pedindo o seu currículo de quem você foi. Deus está pedindo o seu coração. E Ele quer transformar você. Deus não está procurando alguém perfeito, porque não tem aqui na terra, irmãos. Deus não está procurando alguém todo que nunca errou. Quem falar que não tem pecado aqui já está pecando. Mas Jesus está procurando um coração disponível. Um coração que tem fome. Um coração que tem sede. Por isso que você vem como que você está. Tem muita gente tentando mudar com a força do seu braço, mas você vem como você está. E quem te muda é o Espírito Santo. Quem muda é Jesus. Porque eu posso ver o lado de fora, mas o Espírito Santo conhece a profundeza do seu coração. O Espírito Santo sabe o que você está pensando agora. O Espírito Santo sabe tocar em áreas que você não fala para ninguém. E deixa eu te falar uma coisa. Ele te ama tanto que essa manhã Ele está te dando uma oportunidade de libertar você, de mudar sua história e falar: não tem mais condenação. Você é livre para viver um novo tempo. Mas nós podemos viver isso só em Cristo. Eu vou fazer um teatrinho aqui. Faz tempo que eu não faço teatrinho, né? Vem cá, Francisco. Vem cá, Dudu. As torres gêmeas. Falaram que é os bonecos de Olinda. Eu não falei isso, viu? Vai pra lá. A Juju vai vir. Tô aqui, ó. Dá a mão aqui. Tô aqui de mão dada com o pecado. Ele é o pecado. O pastor Douglas, eu vou dar essa moral para ele. Pastor Douglas é Jesus. Eita, Jesus. Esse Jesus é da Bahia. Eu tô aqui, ó. Aliançado com o meu pecado. Mas eu sou evangélico. Mas eu tô aqui aliançado com o meu pecado.
Só que teve um dia que eu vim para o culto e eu vi o pastor pregando. Se eu soltar a mão do meu pecado, se eu deixar meu pecado de lado, Jesus ele pode tirar essa angústia, essa tristeza que eu estou no coração. Então eu resolvi ver se esse pastor fala a verdade mesmo, se ele prega a Bíblia mesmo. Então eu soltei a mão do meu pecado. E automaticamente, eu vou abraçar Jesus. Vou ficar abraçado com Jesus. Sabe o que acontece aqui? O pecado não consegue mais chegar perto. Porque toda vez que o pecado começa a se aproximar, ele vai tomar uma chinelada do pai dele aqui, ó. Ele vai tomar uma chinelada de Jesus, sabe por quê? Você vai começar a pegar a ânsia disso. Então, tem muita gente tentando mudar sozinho. Você não precisa mudar sozinho. Você tem um pai. Você tem um Jesus que está te ajudando. Essa batalha não é sozinha, não é só sua. É você e Cristo. É você e Jesus. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas pelos meus dois modelos. Então sai daqui dessa manhã com o seu coração assim, pastor, tá difícil, as coisas não estão bem, mas eu tô com Cristo. Então se você está com Cristo, irmão, você tem tudo. E na hora certa, no momento certo, Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar o seu coração. E por que tem pessoas que estão tentando mudar sozinho? Sabe qual que é o nome disso? Orgulho. Eu não preciso pedir ajuda. Eu não preciso de ninguém. Não, eu sei o que está acontecendo, pastor. Está tudo bem. Irmão, deixa esse orgulho de lado. Deixa isso de canto. E nessa manhã, pede ajuda a um dos pastores dessa igreja. Mas primeiramente, pede ajuda para Jesus, que Ele quer ajudar você. Começa a caminhar com Cristo. Então entenda uma coisa. Aquilo que te prende hoje em nome de Jesus não te prende mais. Aquilo que é impedimento hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de condenação, todo tipo de culpa. Toda vez que você fala, eu vou, Satanás está falando, você não vai porque você fez isso. Hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus está falando que quem está em Cristo Jesus não existe mais nada que te condena. Amém? Então a primeira coisa para viver um novo tempo é isso que você tem que lembrar. Você só vai viver um novo tempo se você estiver com Jesus. O segundo ponto que vai nos auxiliar, é viver no Espírito. Mudou aí? Deixa eu mudar aqui, ó. Eita, nós não combinou hoje. Mas vai chegar o meu telão touch ali, vai dar certo. Então o segundo ponto é viver no Espírito. Ou você é dirigido, guiado pelo Espírito Santo, ou você vai ser guiado pela tua carne. E aí Satanás é oportunista, que ele vai manipular a sua carne. Quantos hoje de manhã falaram assim, nossa, que domingo bom para ficar em casa dormindo. Irmão, não era o Satanás, era só a carne gritando. Ou só eu que pensei nisso? Falei, nossa, hoje eu poderia ficar em casa, hein? Mas eu sou o pastor da igreja. E não é o demônio isso, é a nossa carne. Só que você começa a alimentar tanto a sua carne, e Satanás começa a jogar os dados. Satanás começa a jogar, ele é oportunista. Aí você pensa assim, e daqui a pouco ele vem. Irmão, você acha que ele vai aparecer para você feião, para você ter medo? E correr para a igreja? Não. Daqui a pouco ele vem. Não, mas fica assim, você merece. Ó o sofá ali. Saiu aquela série nova. Acho que é melhor você ficar. Você trabalha muito. Você já faz muito. Você já estava o mês passado. Deus entende. O seu pastor tem aquela cara estranha, mas Deus entende. Aí você vai falar assim, não, realmente eu mereço. Aí você vai ficando, vai ficando. Isso é só um dos exemplos, tá? Está no ônibus, BRT. E eu já vou informar para vocês que o pastor de vocês também não é cultura, é outra coisa. Sei lá que eu sou. Amanhã, 6 horas da manhã, vai ter greve, viu, galera? Greve dos ônibus. O Barba Azul já falou. Obrigado, Barba Azul, é nóis. Se não ter também, é fake news dele, não minha, viu? Mas tá falando que vai ter. Mas você está 6 horas da manhã no BRT. Aí você encontra aquela pessoa, pano de pia, que já acorda fedendo. Já tem? Eu sei que tem. Aí você está lá, pisa no seu pé. O que a sua carne fala? Joga o cotovelo na cara. Irmão, não é não. Conheço vocês? O que o Espírito fala? Você é crente.
Pastor, não pego um ônibus, eu dirijo. Ah, é pior. Essa raça é pior, porque eu faço parte também. Eu faço parte. Esses dias no trânsito, ali perto do Habib's, do Spani ali, tem um lugar ali que o pessoal corta a fila e eles ficam num lugar que não pode parar. E eu passando do lado, um me fechou. E eu falei, também eu vou dar a maior buzinaça da minha vida, 8h30 da manhã. Pá, me realizei. A buzina do carro parecia de um caminhão. Eu comecei a dar risada, pastor. Poderia ter algum irmão da sua igreja ali para eles verem como que você está. Falei, meu Deus, eu passei dos limites. Vocês estão rindo, né? Mas muitos de vocês, teve um dia que já teve irmão da igreja que eu ultrapassei, na hora que o irmão ia mandar algo para mim, ele falou, pastor, tudo bom? A tua carne fala, ofende, fecha, passa ele. Teu espírito fala, você é crente. Você olha pelo retrovisor, você vê o Espírito Santo sentado no banco de trás, você lembra, eu tenho que maneirar. Isso são coisas do cotidiano, coisas comuns. Aquela amiga do trabalho, aquele trabalho, aquela empresa que o pessoal rouba a marmita. Misericórdia, já passei por empresa assim. O que seu espírito fala? Você é crente, calma. A hora que você vai mudar. O que sua carne fala? Coloca laxante na comida que você vai descobrir. Não é? E um pessoal que roubava pão na empresa. Não fui eu que fiz isso, que pena que eu não tivesse ideia. O cara passou graxa no pão, parecia pão com doce de leite. E comeram, tiveram dor de barriga. Graças a Deus não fui eu que pensei nisso. Um pecado a menos, para Deus me perdoar. Mas foi uma ideia muito boa, né? Mas por quê? Porque a gente deu ouvido para a carne. É o último, eu paro. Vai no mercado. E a mulher dá o troco errado. Dá o troco a mais. O Espírito fala, vai lá e devolve, porque você é meu. Sua carne fala, errou porque quis, quem mandou ser desatento? Aí você fica, e agora, hein? E agora, hein? O que eu faço? Eu estou falando de coisas do cotidiano comum, irmãos. Mas agora imagina as coisas espirituais. É triste falar isso como pastor, mas às vezes o pessoal vem falar para mim, pastor, não estou conseguindo dormir, o que eu faço? Eu vou orar para você, mas eu tenho um remédio. Qual? Vai ler a Bíblia, você vai ver, você vai dar um sono. Duro quando a pessoa volta e fala, pastor, funcionou. Eu falei, não, mas você não entendeu. Irmão, se a gente deixar a nossa carne sobressair o nosso espírito, Satanás vai ser tão oportunista que ele vai começar a jogar algumas setas. E a gente, daqui a pouco, a gente está fazendo coisas que a gente não vai nos conhecer. A gente vai ter com alguns comportamentos que a gente fala, cara, onde que eu aprendi isso? E aí daqui a pouco, e quem vive pela carne, sabe qual que é o salário da carne? A morte. Mas sabe qual que é o salário do espírito? A vida eterna. E daqui a pouco você está fazendo aquilo que a carne está pedindo. Isso não é só para membro, é para pastor, é para líder, é para todo mundo. Todo mundo pode acontecer isso com todo mundo. O que você alimentar mais vai ganhar. Não tem nada de errado você tirar um lazer com a sua família. Não tem nada de errado você ir num jogo de futebol, assistir um filme, ir no cinema. Você deve fazer isso em nome de Jesus. Vai viver. Vai no parque. Vai em algum lugar. Vai lá no Taquaral. Pula nas capivaras e sai cavalgando nelas. Tem um monte de capivara lá. No verão aqui, tem um parque em Indaiatuba que joga água na cara de todo mundo. É maravilhoso. O pessoal vai lá daqui da igreja. Mas você precisa deixar o Espírito guiar a sua vida. Eu estou para fazer um passeio com a pastora. Para quebrar uma maldição. Vou lá na Vila Belmiro com ela. Colocar ela para orar lá dentro. Porque eu estava fazendo uma conta, irmão. A última vez que o Santos ganhou um título, eu era noivo. Depois que eu casei com a pastora, o Santos nunca mais ganhou nada. E é ela que está travando. Então ela vai lá orar e pedir perdão. Fala, Deus, deixa esse time ganhar para o meu marido sossegar. E eu vou levar ela lá dentro, já falei. Ela vai, pede perdão. Brincadeiras à parte. Mas tem muito crente que se diz cheio do Espírito, mas está deixando a carne falar mais alto. A partir de hoje, nós não vamos fazer o que a nossa carne tem vontade. Nós vamos fazer o que o nosso Espírito está pedindo para a gente. A partir de hoje,
Nós não vamos fazer o que nossa carne está pedindo. Nós vamos fazer o que o Espírito está pedindo. Se Deus falar para a gente ir, nós vamos ir. Se Deus falar para a gente ficar, a gente vai ficar. Se Deus falar para a gente virar um monte de estrelinha aqui dentro, a gente vai virar. Mas se Deus falar para a gente ficar quietinho, a gente vai ficar quietinho. Porque nós não vamos ser guiados pela nossa carne. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se você pegar isso para a sua vida, a sua história vai mudar. Que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus venha direcionar o seu espírito. Irmãos, você não acha que, às vezes como pastor, a gente não se sente tentado a fazer algumas coisas antes da hora? Eu não estou falando de pecado, sabe? Ano passado, eu abri um jejum de 21 dias com os obreiros da igreja para a gente comprar o nosso terreno, um salão. Na segunda-feira, no salão onde a gente buscava água, o salão fechou. Comprava água, o salão fechou. Eu conheci o dono. E ele me fez uma proposta. Pastor, muda a igreja para cá, eu alugo para você. Daqui uns anos a gente conversa e a gente vê se a gente vende para você. Salão lindo, grandão, já imaginei um monte de coisa. Imaginei eu e o Francisco fazendo um monte de negócio doido lá, o custódio. Falei, nossa, vamos vir para cá. Só que eu lembrei de uma palavra que Deus me deu. Entendi que não era a hora. Agora imagina se eu fosse. Talvez hoje eu já tinha quebrado a cara. Nem tudo que é bom aos nossos olhos, nem tudo que é certo aos nossos olhos, significa que Deus quer para você nesse tempo. Tem uma foto que roda aí nas redes sociais que é uma cabeça de alho, está faltando um dente. E nesse lugar onde está faltando um dente de alho, eles colocaram um gominho de tangerina. Encaixou perfeitamente. Mas aquele gomo não pertence àquela cabeça de alho. Você está tentando se encaixar em lugares que Deus não tem para você. Pastor, mas Deus fechou uma porta para mim. Esse é livramento de Deus. Os nãos de Deus são um cuidado com o seu coração, porque Deus tem coisas maiores para você lá na frente. E aí você está chorando, porque às vezes, menina, Deus te livrou do filho do Chuck, e você está chorando. Rapaz, Deus te livrou da Anabelle. Você ia casar com a Anabelle, aí ela foi embora e você está chorando. Às vezes, às vezes Deus te tirou lá daquela empresa lá, porque o pessoal te humilhava. Deus te colocou em outro lugar. Pastor, estou ganhando menos, mas daqui a um tempo Deus vai te honrar. Mulher, às vezes as coisas estão acontecendo na sua casa, não é para acabar. Deus está chamando a sua atenção e falar, eu vou mudar essa história. Mas sabe por que você não consegue entender isso? Você está sentindo a carne. Para de sentir a carne e começa a ouvir o Espírito. Amém? Glória a Deus. E quando nós começamos a ouvir o Espírito, sabe o que vai começar a acontecer? Nós vamos começar a perceber em nós as coisas que nós temos dificuldade. E esse aí é o terceiro ponto. Para viver o novo de Deus, nós vamos ter que aprender a pedir socorro. O socorro de Deus. O SOS. O capítulo 8 de Romanos, como eu falei, vai chegar um ponto que fala que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. E nós não sabemos orar, ele intercede por nós. Eu já dei esse exemplo esses dias aqui na igreja, mas é como se fosse... agora eu vou mudar, tá? Ele é o menino que ora, eu sou o Espírito Santo, ele orou, eu catei a oração dele e levei para o Giovanni. Giovanni é Deus, Deus toca a guitarra. Falei aqui, ó, pai, ele não sabe orar, pai, ele é infeliz, então nem que está falando. Na verdade, ele quer te falar isso, é isso que ele quer te falar. Tenha paciência também, que ele é um pouco devagar, pai, ele demora para entender, mas vai dar tudo certo, pai, abençoa ele, vai. Tô brincando, viu, Bruno? Não é indireta, não, vai que o Bruno me pega depois. Aí vem e ministra uma paz no coração dele. Gente, é literalmente isso que o Espírito Santo faz. Ele pega a nossa oração e ele explica para Deus. Senhor, ele não está nem conseguindo orar, está chorando lá, ó. Mas ele está passando por isso, ó. É isso que está acontecendo, a gente vai dar um chacoalhão nele. Ele nos ajuda, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu admito que eu tenho uma fraqueza e eu peço perdão para Deus, eu vou ver o poder de Deus atuando através de mim. Sabe qual que é uma fraqueza? Você que brigava demais no serviço. Aconteceu uma briga lá. Você começou a separar. Você começou a ser um apaziguador. Cara, você que tinha dificuldade em tal área da vida, e daqui uns dias, você está ajudando pessoas na área que você teve dificuldade. Sabe por quê? Porque eu só posso pregar no lugar onde eu fui pregado. Aquilo que Deus está fazendo em você, Ele vai começar daqui uns dias a fazer através de você.
Então você que tem um testemunho, que você, pastor, eu me envolvi com droga, me envolvi com bebida, Deus vai te curar, Deus está te curando, ou já te curou, e daqui a um tempo Deus vai te usar para resgatar mais pessoas. Você que teve uma crise no casamento e Deus restaurou seu casamento, daqui a um tempo Deus vai usar você para ajudar outros casamentos. Eu já falei isso aqui para você, hoje, graças a Deus, está bem resolvido, tudo na paz, nós já liberamos perdão um para o outro, mas eu tive muito problema com meu pai. E hoje o que eu mais encontro são homens, até 40, 45 anos, 50, jovens falando, pastor, eu tenho um problema com meu pai. Eu tenho dificuldade com meu pai. É isso, eu sei o que você está falando. Por quê? Porque eu também tive. E o mesmo remédio que eu derramei no meu coração, eu quero derramar no seu, é Jesus. Você precisa liberar perdão para o seu pai. Mas eu só tenho essa autoridade para falar isso, porque um dia, isso foi o meu choro, isso foi a minha cicatriz, isso foi a minha ferida, e hoje é uma cicatriz. Mas para toda a ferida que vai ser fechada, vai ter uma cicatriz e vai ser um ministério que Deus vai abrir. Então talvez você está passando alguma coisa, pastor, eu passo por depressão, você tem que procurar um psicólogo, uma ajuda, um médico, porém, Deus também vai te ajudar, mas porém, você daqui a um tempo vai ser instrumento de Deus para ajudar pessoas que estão depressivas. Então essa circunstância que você está enfrentando, Deus vai usar para curar você e para curar outras pessoas. Só que nós precisamos aprender o quê? A pedir o socorro de Deus. Sabe aquele dia que você não estava nem conseguindo orar? Sabe aquele dia que as coisas estão complicadas? Você ajoelha e fala, Deus, socorro. E você não escuta nada. Mas você pode ter certeza que Deus ele está ouvindo a sua oração. Os ouvidos de Deus não estão fechados para um clamor de um filho. Os ouvidos de Deus não estão fechados para o que você está falando. Comece a reconhecer suas fraquezas. Pastor, sabe o que é? Eu sou muito estressado mesmo, pastor. Não tenho paciência. Eu quero meter a mão na orelha do meu marido. Quase que sai um falar Deus aí de alguém. Misericórdia. Cuidado, gente. Vamos apaziguar hoje. Pede ajuda para Deus. Fala, Deus, eu estou assim, me muda. Sabe o que é, pastor? Eu chego em casa do serviço e minha esposa, ela fala 15 assuntos no dia em 5 minutos. E ela pergunta, você não vai falar nada? Só, pastor, ela não me dá nem tempo. Você está muito específico, não? Deixa eu parar. Eu estou sem paciência. O problema não está na sua esposa, o problema está em você, que não deixa o Espírito Santo mudar você, que não tem domínio próprio, não tem temperança, não tem mansidão. O problema não está no seu esposo, mulher, o problema está em você. Antes de você cobrar a mudança do outro, deixa Deus primeiro mudar seu coração. Porque da mesma água da vida que Ele vai derramar no seu coração, Ele vai derramar na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Jesus, Ele pode mudar todo o seu lar, mas primeiramente Ele quer começar por você. Nós precisamos aprender a pedir socorro de Deus. Nós temos que entender que nós podemos ser ajudados pelo Espírito Santo. Pô, irmão, tem coisa mais linda da gente ser ajudado por alguém. Agora imagine você ser ajudado pelo Espírito Santo. Se isso não mexe com você, pelo amor de Deus. Sabe, ser ajudado pelo Espírito Santo, ser ajudado por Deus. Sabe, quem aqui já passou um apuro assim que depois que você foi ajudado foi um alívio? Estava lembrando essa semana. Ano passado eu enrosquei o Samuel no outro carro. Samuel é o carro que eu tinha, que eu já sacrifiquei ele. Eu fui atender um condomínio, e aí eu esqueci de... Olha que barbeiragem, né? Eu acho que eu dirijo bem. Eu esqueci de puxar o freio de mão. Na hora que eu desci do carro, o Samuel desceu a rua, engatou no outro carro, porque o outro carro tinha engate. E o Samuel pulou e engatou no carro, e ficou grudado assim, ó. Oh, desculpa o que eu vou falar, irmão, é igual o cachorro no cio, ficou grudado, não saía. Você puxava, não saía. E aí eu comecei a procurar o dono do carro, desesperado, não achava o dono do carro. Não achava, irmão. Aí eu liguei para um amigo. Aí veio um amigo, com a costa operada, tinha acabado de operar as costas, fazia 1 ano que tinha operado, não podia pegar peso. Eu falei, não adianta, não tem como. Chamei outro, também não estava inteiro. Eu falei, meu Deus, eu tenho que rever minhas amizades. Aí daqui a pouco chegou outro, aí tinha 4 pessoas contando comigo. E a gente olhando, como que a gente vai tirar esse carro? O Samuel engatou no outro, era 9 horas da manhã, isso já era 1 hora da tarde. E o dono desse carro não aparecia. Aí, de repente, eu tenho certeza que aquele motoboy era um anjo. Chegou um motoboy para entregar um iFood. Ele chegou assim, ele falou, o que você está fazendo aí, moleque doido? Eu falei, então, meu carro está engatado. Eu falei, não, mas vamos levantar isso agora, calma aí, deixa eu entregar o lanche. Ele entregou o lanche, irmão, mas ele veio numa disposição que só ele levantou a primeira parte do carro aqui, vai, puxa!
Aí 5 malucos levantando o carro, eu consegui tirar. E na hora que eu vi, não tinha feito nada no outro carro da frente, assim, ó. Deixa um bilhetinho e vai embora. Até hoje o cara não me ligou. Mas foi um alívio na hora que eu consegui desengatar, descolar o carro do outro. Nossa, eu olhei para aquele motoboy. Falei, muito obrigado. Ele falou, é nóis. Falei, é nóis. Ele foi embora. Mas foi um alívio, sabe? Eu já estava falando para que, quer alguém me ajudar? Tá difícil, tá colado aqui, ó. Sabe, um alívio. Agora imagina algo espiritual. Você não está conseguindo vencer. Talvez você está lutando contra um pecado faz 10 anos, contra um vício faz 10 anos, contra um problema faz 15 anos. E a sua solução está aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus. Pede socorro, irmão, pede ajuda para Ele pode te ajudar. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E último ponto para a gente orar. O perfeito amor. Para você viver um novo tempo, tem que estar com Ele. Você tem que viver por Ele. Viver dirigido por Ele. Aprender a pedir socorro para Ele. Mas não adianta nada se você não conhecer o amor dEle. Se você não desfrutar do amor dEle. Eu falei no começo que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não é para te matar. É para te empurrar para o teu propósito, irmão. E nós temos a facilidade de se acomodar. Romanos, no verso 28, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa luta não é para te matar. Essa luta está cooperando para o teu propósito. Essa crise não é para acabar com a sua família. Essa crise é para você entender que só Jesus pode salvar a sua casa. As dificuldades que nós enfrentamos como igreja não é para a gente olhar para trás, é para a gente olhar para frente e entender que Deus tem uma história pronta para esse lugar. Mas as dificuldades, as crises, vai nos empurrar para mais próximo de Deus. E aí nós entendemos que você e eu, nós não somos um funcionário de Deus. Nós somos filho. E nós somos amados por Ele. Eu falei aqui de pai nessa manhã, talvez você teve dificuldade com seu pai também. Mas tem um pai no céu que te ama. E você é amado por Deus. O Senhor ama o teu coração. O Senhor ama a sua vida. E Ele pagou o preço de sangue pela sua vida. Ele entregou o Filho dEle por você. Irmão, eu ainda não sou pai. Mas a gente tem que ser sincero, irmãos. A gente não entregaria nosso filho numa cruz por pessoas que a gente sabe que ia negar a gente. Deus entregou o Filho dEle. Deus, Ele viu o Filho dEle sendo espancado. Eu tenho um amigo, vocês conhecem o pastor Gui, já pregou aqui algumas vezes. Ele falou para mim um tempo atrás, esses dias eu tive que pedir muita misericórdia para Deus, porque a minha filhinha voltou da escola, ela estava com uma marquinha no braço, e eu descobri que foi um menininho lá da escola. E eu fui lá na escola para pegar o pai da criança e conversar com ele, e não ia dar bom. Só que Deus foi tão bom comigo que do dia a gente foi em horário diferente. E hoje eu agradeço, porque aquele dia eu ia fazer algo ruim com aquele cara, que eu fiquei irado. Bateram na minha filha e ninguém fez nada. Agora imagina Deus, que viu Jesus sendo espancado, viu o pessoal cuspindo no rosto dele, ele pediu água, deram vinagre. Ele foi pregado numa cruz, aí Deus viu aquela mesma multidão que comeu o pão gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Só que já passou anos, Jesus já ressuscitou, e as nossas atitudes como crente, que deixa a desejar, fica falando também, crucifica, crucifica, crucifica. Nós cantamos porque Ele vive na ceia, mas durante a semana é crucifica, crucifica, crucifica. Tem muita gente querendo matar Jesus de novo. E está achando que Jesus é o seu garçom, é o seu chaveirinho, que você vai usar ele quando você precisar. Está achando que Jesus é o relógio do Ben 10. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Jesus é seu Salvador. Jesus quer mudar a tua história. Jesus é rei. Ele é digno de toda louvor e toda adoração. Mas vamos entender uma coisa. Ele ama você. Ele morreu por amor, Ele ressuscitou por amor. Mas nós precisamos corresponder a esse amor. O perfeito amor é o nosso? Não, o perfeito amor é o dele.
Mesmo sabendo que o pastor Jean ia negar ele foi até o fim. E ele me amou. Mesmo sabendo que em alguns momentos a gente ia oscilar, ele continua nos amando. E mesmo que você fale, pastor, eu não quero mais saber de ser crente, hoje é meu último dia aqui, eu vou chutar o balde, eu vou sair daqui. Mesmo assim, Deus continua te amando, porque o amor dele é incondicional, não depende do que você sente, não depende de quem você é. Ele não está olhando para a sua classe social ou para a sua situação financeira. Ele simplesmente ama teu coração, é o amor mais lindo e puro que existe. Então não tem como. Não tem como a gente querer viver um novo tempo se a gente não aprender a amar mais esse Jesus. Eu não falo para deixar você otimista, ou eu não sou um animador de plateia, mas eu acredito fielmente que nós temos capacidade aqui, nessa região. A gente tem uma igreja para 500 pessoas. Mas se chegar esse dia, e se Jesus não estiver dentro dela, irmão, eu sou o primeiro a ir embora. Porque tem muita gente amando coisa, sabe? Muita gente amando performance. Mas a gente está esquecendo do principal. É amar Jesus. Sabe, Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio, sabe, irmãos? Mas você vai voltar para sua casa? E Ele precisa voltar com você. Ele precisa morar dentro do seu coração. Sabe qual é uma das coisas que mais deixa a gente triste como pastor? Nós vivemos numa cidade de oportunidades. A nossa região aqui é uma região rica, irmão. Se a gente for comparar com outras regiões do Brasil, você não faz ideia. Vocês não sabem o que é. Os jovens têm que mudar de estado porque onde vive não consegue trabalho. Tem que morar longe da família. Se quiser uma condição de vida melhor. Nós vemos uma região maravilhosa. Mas sabe o que nós vemos? Pessoas buscando tudo. Mas quando passa uma crise, uma luta, e que, em nome de Jesus, tem uma palavra sobre a nossa igreja, que os melhores cargos dessa cidade, o Senhor está preparando para o povo da casa da bênção, amém? E você venha crescer, venha prosperar. Mas sabe o que nós vemos? Que quando vem a crise, a primeira coisa que a pessoa pensa em desistir é de Jesus. E o que Jesus tem culpa? Por que você não desiste de desistir? Por que a primeira luta, a gente quer desistir da nossa solução? Irmãos, a nossa solução é Jesus. Aquela frase popular que a galera fala. Se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Mas é uma verdade. Eu não estou falando que o Evangelho é um mar de rosas, que vai ser tudo bem. Mas com Jesus, provando desse amor dEle, é a certeza que nós vamos conseguir, que nós vamos romper, que nós já vencemos no nome de Jesus. Daqui a alguns minutos nós vamos participar do corpo. E como está seu relacionamento com Jesus? Nós precisamos amar mais, irmãos. E como que eu amo Jesus? Amando Jesus, se relacionando com Ele, me amando e amando o meu próximo. E é difícil, às vezes, amar o próximo, né? Porque, às vezes, o próximo é um próximo chato. Né? Todo mundo tem um amigo chato, não tem? Todo mundo tem alguém na empresa que é muito chato, não tem? Se você não tem, irmão, tem uma notícia para você. Então é você. Todo mundo tem aquele tio do pavê, mas, na verdade, já está virando o primo do pavê. Aquele inconveniente. Mas essa é a pessoa que precisa ser amada. Porque teve um dia que o pastor Jean não era nada. Não que seja muita coisa hoje. Mas Jesus olhou para mim e me achou, Ele me amou. E eu experimentei do amor mais lindo, mais belo e mais doce. Teve um dia que ninguém queria estar perto de você. No seu pior dia as pessoas te desprezou. No seu pior dia as pessoas julgou você. No seu pior dia as pessoas jogou você para nada e falou, esse não vai conseguir, esse não vai vingar, esse já era. Mas Jesus já estava lá te amando. Enquanto o mundo estava falando, esse não tem mais jeito, esse não serve, esse eu não quero. Jesus estava falando, eu já morri por esse aí, ó.
E eu continuo amando ele. Ô, irmão, se você soubesse o quanto que Deus te ama. Sabe aquele início de namoro? Tem aquela fase da paixão. Você fica bobo. Dá aquele frio na barriga. Só de ver. Na época de namoro, eu chegava em casa, depois de passar o dia com a Raquel, ela me ligava e falava, eu já estou com saudade, meu amor. Era que fazia isso, eu não fazia não, viu? Eu não vejo a hora de te ver de novo. A Rafaela Comazinho, vou expor que é meus amigos. A Rafaela postava no Instagram, acho que até é uma música isso aí, né? Quando você fala que vem às 4, às 3h30, eu já estou te esperando. Eu falo, olha que lindo. Mas é maravilhoso essa fase, não estou falando que tem que viver isso mesmo. Depois vem a fase do casamento, que o amor está sendo construído. E os nomes mudam, né? Antes era meu passarinho e começa a virar outros nomes. Cuidado, irmão. Essa fase é perigosa. Mas nada se compara. Isso é muito bom. Eu lembro do meu casamento que eu tinha certeza que a Kel não ia ir. Eu falei, ela me enganou durante 2 anos. Ela fez eu pagar uma festa e ela não vai aparecer. E eu fiquei... Eu não sei porque eu pensava isso. Eu sei por quê. Porque eu já falei pra vocês, né? Quando eu ia em casamento, criança, eu torcia pra noiva não ir, pra ver como que ia ser. Eu pedi perdão pra Deus. Aí eu coloquei na minha cabeça que ia acontecer comigo, né? Porque eu fiquei torcendo tanto, ia acontecer comigo. Mas na hora que eu vi ela entrando, toda linda assim, eu já quase desmaiei. Falei, não, Deus, não posso morrer hoje não, misericórdia. Deixa eu vivo. Foi uma sensação maravilhosa. E talvez para você foi o dia do nascimento do seu filho. Talvez para você foi o dia do seu casamento também, sei lá. Mas nada se compara do que conhecer o amor de Deus e ter o contato, o cuidado com o amor do Senhor. Você não pode perder isso, meu irmão. Pastor, eu pequei, eu errei no último mês. Ele tem perdão para você. Pastor, eu falhei, ele pode te ajudar. Nós queremos viver um novo tempo, não é receber vida nova. Mas nós precisamos amar o Senhor. E com isso tudo, sabe o que eu entendo? Nós podemos mais. Nós podemos mais no amor de Deus. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos viver coisas mais incríveis aqui nesse lugar. Nós podemos realmente começar a viver os milagres, as curas, as maravilhas. Esse novo tempo não é só para quem está aqui em cima. Esse novo tempo é para você que está aí também. Nós podemos ver as nossas ruas aqui transformadas, amém? Os nossos vizinhos, o nosso bairro transformado, as nossas escolas. Nós vamos ver Jesus incendiando esse lugar, amém? Mas primeiro ele vai começar a incendiar essa igreja em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa manhã. Nesse momento ninguém vai orar por você. Nós vamos orar no final. Mas daqui a pouco nós vamos ceiar. E você ouviu, para a gente viver um novo tempo, tem alguns pontos que nós precisamos se atentar. Não tem mais condenação. Nós temos que viver no Espírito. Nós precisamos aprender a pedir socorro para Deus. E nós precisamos experimentar do amor de Deus. Deus não é para ficar sendo visto nem estudado. Deus é para ser experimentado, irmãos. E como está seu relacionamento com Deus? Nós vamos orar. O ministério aqui de louvor vai cantar uma canção. E se você quiser vir aqui no altar ajoelhar e conversar com Deus, se você quiser ajoelhar aí na sua cadeira, se você quiser ficar em pé e orar, mas agora é você e Deus. Deus, eu fiz tanta coisa hoje, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Esse é seu momento, é você e o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos nunca falar aqui para você, não toma ceia, você não pode. É você e o Espírito Santo de Deus. Você deve se analisar. Mas você não deve deixar de tomar ceia porque você pecou. Você tem que pedir perdão para Deus e vai tomar ceia porque você vai mudar. Porque você vai começar esse novo mês diferente. Eu quero que você feche seus olhos.